Ok. Estamos novamente gravando nossa aula e, mais uma vez, boa noite a todos. E hoje nós teremos a 11ª, não estou errado não, mas é a 11ª aula, e nós vamos falar sobre a adoração a Deus, inclui pregação e ensino. Então, são duas palavras que diferem, não são iguais. Às vezes encontramos com o mesmo sentido na Bíblia, mas são duas palavras que diferem no trabalho, né, que a gente realiza. E aí a gente vai falar a respeito disso, vendo vários exemplos bíblicos com relação à adoração. Deus espera que a gente também inclua essa questão da pregação. A pregação faz parte, né, da adoração e o ensino faz parte da adoração também. Lembra que nós comentamos algumas coisas interessantes de que existe algumas coisas que são ensinadas sobre a adoração que não tem um período ou uma data, um dia específico. Lembra que louvor a Deus, cantar ao Senhor, não tem data específica, não tem um dia específico na semana, são todos os dias. Nós falamos sobre oração, não tem data, não tem dia, não tem horário específico. É todos os dias, toda hora, não tem essa, né? E a mesma coisa acontece com relação à pregação e com relação ao ensino. São duas coisas que nós devemos realizar e que não existe data, não existe dia específico. Não é porque a gente está falando sobre adoração que, então, a pregação só é realizada no domingo, ou o ensino é realizado no domingo, tá? Então, significa que pregar e ensinar são todos os dias da nossa vida, tá? Nós temos isso como mandamento para nós. Então, isso nos leva a crer que, então, Jesus nos ensinou tanto com palavras, não é? Tanto com palavras quanto atitudes, que a pregação e o ensino de sua palavra deveriam ser feitos todos os dias. Não tem dia específico, não só o domingo, ok? Então, como aprendemos com Cristo, tem uma frase, né, que ele diz, cada dia o seu próprio mal, e a gente até encurtou ela, né, colocando isso. João Ivan, boa noite, tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo em paz, a paz de Cristo. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. Amém. Então, nós vemos, tem essa frase, né, que a gente já aprendeu com Cristo, lá de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 30, acho que é 34, mais ou menos isso aí, que fala a respeito sobre a ansiedade, né, sobre a questão dos dias, do que a gente, se tem ou não tem alguma coisa que a gente está precisando, mas a cada dia o seu próprio mal. E com relação a essa frase, eu quero aplicar com relação ao ensino e à pregação. Então, olha só, se cada dia o seu próprio mal, imagina se a gente não fizer o bem no dia que é mal. É só para usar a frase que casa bem com o que a gente precisa falar, né? Se sabemos que cada dia tem o seu próprio mal, o que é que nós precisamos fazer? Fazer o bem. E fazer o bem casa com relação a essas duas palavras, pregar o evangelho e ensinar a respeito do ensino, né? Das palavras de Cristo para as pessoas. Então, olha só, será que até para pregar a salvação eu tenho que esperar minhas férias de escola ou trabalho para isso? Será que para você pregar o evangelho, você precisa esperar as suas férias chegarem durante o ano? Não. Não, né? é como diz na palavra, tem que pregar em tempo e fora de tempo, né? Não sei onde é a passagem que diz. Tempo e fora de tempo, quer dizer, não tem período. Porque às vezes a gente encontra pessoas esperando um período da vida dela liberar, vamos dizer assim, porque o tempo dela está dedicado ao quê? Ao trabalho, à vida secular, né? Ela está preocupada demais com o quê? O dia mau.
Ela está preocupada com o dia mau. E lembra que Jesus falou, olha, não se preocupe com isso, porque Deus concede a vocês. Agora, a quem vocês estão doando o tempo da vida de vocês? Quem é a prioridade? Porque nesse ponto que a gente vê Jesus falando lá de Mateus 6, tem a ver com essas coisas, né? Será que nós estamos dando mais valor às coisas do mundo? E aí o nosso tempo inclui isso, só isso? Aí é que está. Erramos, porque pregar o evangelho e ensinar faz parte do nosso dia. Não tem período para isso. Mas muitos, infelizmente, usam esse termo de que eu não tenho tempo porque eu tenho as responsabilidades, eu tenho que cuidar da família. Né? E aí, então, eu tenho a responsabilidade que eu tenho que obedecer o meu patrão. E aí, então, não faz aquilo que deveria ser feito. Né? Porque Cristo está esperando de cada um de nós essa responsabilidade. Cícero, boa noite. Boa noite. Carlos. Boa noite, irmãos. Paz e graça a todos. Paz. Boa noite. Então, vejamos lá. Olha só, uma passagem para a gente ler. Atos, capítulo 5, versículo 42. Vejam lá, o que Atos está falando? Atos 5 e 42. O som está bom para vocês ou está baixo? Tá bom. Para mim tá bom. Ótimo. Para mim também, professor. Bom. Então, vamos lá. Atos, capítulo 5, versículo 42. Ivan, lê para nós aí. Ivan, tá sem som, Ivan. Desculpa aí. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O que a gente vê nesse simples versículo, deixando claro para nós como é que a igreja vivia no primeiro século, porque o livro de Atos ele vai definir para a gente como é a vida, né, dos cristãos ali, como é que eles viveram, como foi o dia a dia. E aí a gente encontra as duas palavras, pelo menos na minha versão, duas palavras já dizendo a respeito de pregação e ensino. Né? Todos os dias. Então, todos os dias, tanto no templo, eles aproveitavam, né? E também de casa em casa, pregando o evangelho e ensinando. Então, nós vemos que esse papel era feito. E todos faziam, sim, todos faziam. Alguns têm dons para poder o quê? Pregar o evangelho, que tem a ver com o quê? Evangelismo, né? Ensinar. Então, tem uns que têm dons, outros não. Tem uns que têm talento, outros não. São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas a questão é pregar no sentido de você falar, que é o que está falando aqui, falar sobre Jesus, o Salvador, isso aí é colocado para todo cristão. Não é só para o pregador, que a gente define talvez assim, o pregador, o evangelista, o pastor, o presbítero, não. Ou o professor, não. Esses têm dons específicos? Sim, e devem usar, não podem guardar, né, os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Funciona muito bem, é aquilo lá. Né? Então, só que todo cristão, quando aceitou o chamado de Cristo, ele se tornou o quê? Lembra? Eu acho que a Zuleika, esses dias a Zuleika comentou, né? Lembra que quando a gente aceita Cristo, a gente passa a ser o quê? Além de cristão. Eu comentei, estou fazendo isso, estou até muito feliz, embaixador de Cristo. Isso. Na família. Isso, embaixador de Cristo. O embaixador, ele faz o quê? Ele prega, ele ensina. Ele leva a paz, né? A palavra é. Isso, ele leva
conciliação, reconciliação. E é o que a gente faz. Nós não estamos reconciliando as pessoas com Cristo, as pessoas com Deus. Então, querendo ou não, nós estamos o quê? Pregando o Evangelho. E tem uma passagem que é interessante, porque fala muito bem com relação a isso. Vamos lá, abram, deixa eu pegar aqui, abram em, se eu não estou enganado, mas é Timóteo. Deixa eu pegar se é primeiro ou é segundo Timóteo. Deixa eu ver aqui. Melhor, é Pedro, não é Timóteo, não. Abri aqui em Pedro, acho que é primeiro Pedro. Deixa eu ver. Primeiro Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Primeiro Pedro 2 e 9. Pai, pode ler para nós? Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Amém. Quer comentar, pai? Agora o irmão falou de embaixador. Embaixador é todo aquele que representa o presidente, isso politicamente. O cristão, ele é embaixador, ele representa quem? Jesus Cristo. Então, ela está certa, é aquilo lá mesmo. Então, toda vez que a gente vai falar com uma pessoa, nós somos o representante de Cristo. De que maneira? Igual o Pedro falou, nós somos escolhidos. Uma vez que nós somos escolhidos, nós temos que ser bons embaixadores e defender a lei. O embaixador defende a lei do país dele em qualquer país do mundo. Nós, cristãos, temos que defender a lei de Cristo em qualquer circunstância. Igual a Zuleika falou, de pegar para a família. Está certinho. Jesus falou para a gente que tem que olhar do lado e ver o mais próximo. E às vezes a gente pensa que o mais próximo é o que está lá na esquina. E às vezes o mais próximo está do nosso lado. Então nós temos que ser bons embaixadores, falar de Cristo, porque nós somos povo escolhido. E como povo escolhido, nós temos que ser bom representante. Isso, é isso mesmo, bem colocado. Uma explicação bem mais ampla, né? Agregando daquilo que a gente falou a respeito. Então, olha só, temos mais um grande exemplo de assumir o papel e compartilhar o Evangelho. A gente vê isso também no livro de Atos. Olha só, Atos capítulo 18. Abram lá. Mila, pode ler para nós? Atos capítulo 18. Posso, só deixa eu passar aqui. Tá bom. 1425. Atos 18, qual que é o versículo, Caco? Do 2 até o 4. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ótimo. Nós vemos que aqui começa a aparecer o quê? Priscila e Áquila, não é? E que são dois companheiros que acabam se tornando companheiros de Paulo no trabalho do evangelismo. E eles vão fazer esse papel até o fim da vida deles. Então, nós vemos que as pessoas, quando vão sendo acrescentadas ao reino, elas assumem o papel, né, que nós falamos aí, sobre embaixador. Então, ele vai representar quem? Jesus. Ele vai falar sobre esse Jesus. Então, isso tem que ser feito por cada um de nós. Olha só outra passagem, Romanos 16, 3 e 4. Vai um pouquinho para frente aí, Romanos.
Logo, Atos, Romanos, capítulo 16. Célia, você pode ler? Qual, professor? 16. Capítulo 16, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo agora está falando sobre Priscila e Áquila. Pronto. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Isso. Então, olha só o grande exemplo que a gente vê de duas pessoas que aceitaram o chamado de Cristo. Então, eles não ficaram esperando alguém surgir. Não, peraí, nós também somos, né, cooperadores. Então, vamos cooperar no trabalho do evangelismo. Não tem que ficar esperando ninguém. A questão é que a gente, às vezes, tem esse mau costume esperando outros fazerem porque outros estão fazendo. Ah, Paulo está fazendo, deixa Paulo fazer, né? Deixa Paulo fazer, né? Ele está trabalhando bem, né? Então, não vou mexer, não. Né? Não, esse papel de pregar o evangelho significa as boas notícias de Cristo é para todos os cristãos. Então, não tem essa da gente ficar esperando outras pessoas. Nós é que deveríamos estar fazendo esse papel desde quando aceitamos Cristo, né? Aí nós temos agora, 2 Timóteo 4:19. Vai um pouquinho mais para frente aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Olha só, mais um ponto interessante aqui. Ele fala assim, saudai Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Novamente, Paulo, até mesmo nas cartas, ele faz lembrança sobre esse casal. Então, significa que nós precisamos seguir exemplos. E olha os exemplos que nós temos de um casal, né, trabalhando para Cristo. Então, significa que nós, sendo cristãos, precisamos também fazer o papel de pregação. Olha, pregação, a palavra pregação vem do princípio de falar a mensagem da salvação para todos. Esse é o sentido original, o princípio da palavra, ok? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Não é errado, não é errado. Ah, eu prego também, mesmo sem falar. Sim, nós pregamos mesmo sem falar, porque pregamos com as nossas atitudes, né, diante das pessoas. E então, conforme eu vou lidar com as situações, conforme eu vivo, conforme eu me mostro para as pessoas vão dizer quem eu sou, pelos meus atos, correto? Mas a questão sobre pregar não é só isso, porque às vezes alguns ficam, não, eu prego com a minha própria vida. Isso já deve fazer parte da nossa vida. Nós nascemos cristãos. Se nascemos cristãos, nascemos de Cristo, nos tornamos cristãos. A natureza do cristão é fazer o quê? Viver como Cristo, fazer boas obras, é imitar a Cristo. Então, viver como Cristo já faz parte. Mas a questão de falar, essa é a questão de pregar, tem a ver com anunciar, falar a mensagem. E aí tem a outra palavra que a gente comentou sobre ensinar. Então, olha só, ensinar também vem do princípio de falar, mas falar sobre como se manter o quê? Salvo. A questão do ensino, eu estou usando o termo para dizer assim, olha, temos que pregar para pessoas que ainda não conhecem. Temos que pregar anunciando a boa notícia da salvação. E o ensino tem a ver com vamos ensinar uns aos outros a como viver. Antes, você anuncia
Cristo, o Salvador. E aí depois você continua ensinando ele. Aonde é que fala isso? Aonde que dá um exemplo muito claro para nós? Vai lá em Mateus. Lembra que Jesus falou a respeito disso? Mateus, não foi? Mateus capítulo... Deixa eu pegar aqui. Lá, o finalzinho. Mateus capítulo 28. Mateus 28, 19 e 20. Cícero, pode ler para nós? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Dois sentidos que nós encontramos Jesus ensinando. Porque quando nós falamos, nós fazemos discípulos, significa que nós estamos oferecendo as boas notícias para as pessoas. E logo depois que você, então, anuncia, a pessoa se batiza, o que é que Jesus fala? Agora você continua o quê? Ensinando ele a guardar, né? Isso, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São dois princípios. Você anunciar a boa notícia e você dar continuidade ao ensino da vida nova. Agora você vai ensinar o que é a vida nova para essa pessoa que aceitou Cristo. Bem, a missão de Jesus, então, na Terra, encerrou uns 40 dias depois da ressurreição. Isso aí faz parte da história que a gente conhece. Atos 1 e 3, ele comenta sobre isso. E o seu trabalho com os apóstolos havia iniciado mais de 3 anos antes. Então, foi 3 anos de treinamento que Jesus deu aos apóstolos. Mas o trabalho dele estava apenas começando. Estava começando. Então, Jesus lhes deu uma missão que faria mudar o mundo inteiro, né? O futuro do mundo. Ele deu aos apóstolos a responsabilidade de pregar o Cristo que veio para a salvação, para salvar a humanidade da morte eterna. E isso foi passado o quê? De geração em geração. Foi passado aos apóstolos, os apóstolos deram continuidade ao ensino e eles ensinaram outros a fazerem a mesma coisa. Isso a gente pega aí os exemplos de Paulo, né? Um exemplo de Paulo fazendo isso com Tito, Paulo fazendo isso com Timóteo, e Paulo fazendo com vários outros, né? O livro de Colossenses, praticamente, a gente vê isso, né? Paulo dando... Oi. Dentro desse comentário que você falou aí, Paulo ensinando a Timóteo, a Tito, deixa eu lhe perguntar aqui um negócio. Ó. A carta aos Filipenses, né, Paulo diz assim, falando sobre o amor fraternal, o que é que a gente, como pessoa, deve fazer pelos outros. Aí ele diz assim, tende em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo, né? Que mesmo ele sendo Deus, ele não levou em consideração em ser Deus, mas ele tomou a forma de servo. Aí eu fico pensando, ele diz, tem em vocês o mesmo sentimento. Que sentimento é que Cristo teve por nós, né? É uma coisa tremenda, que ele foi lá, morreu na cruz por nós, e a gente tem que fazer, eu não vou dizer morrer, mas você tem que fazer muito pelos outros, para ver se pelo menos através da palavra você consegue espalhar esse evangelho, né? Sim, tem a ver com sacrifício, não é, Ivan? Tem a ver com sacrifício. Pode falar. Não, é justamente isso, a preocupação nossa, porque Cristo fez tanto por a gente. E é como você disse, tem horas que talvez a gente parece que não preocupe muito com os outros. E essa vontade que Cristo tem é de que nós, cada um de nós, nós preocupamos com o próximo, né? Sim. Qual que é... Vamos pensar... Vamos pensar como é que... vamos dizer assim, não o evangelho, mas a vida religiosa... Vamos pensar só o Brasil. A vida religiosa do brasileiro é o quê? Vamos lá,
O Brasil existiu e começou com o quê? O catolicismo, não foi? Isso. Catolicismo. O que é que de lá para cá a gente aprendeu com o católico? Não é só ir nas reuniões? A gente pregava o evangelho? Não. Não. O que isso foi passando de geração em geração, que às vezes isso fica dentro do próprio cristianismo. Só espera de alguns que já assumiram o papel de evangelismo. O restante não faz nada, só vai e participa. E vai para a gente às vezes brinca falando que é o tipo cristão igrejeiro, não é? Quer dizer, soa bem ruim para nós, mas nós não somos assim. Só que essa ideia não é de hoje, mas infelizmente isso parece que está impregnado na vida das pessoas. Eu falo na vida das pessoas no geral, que ela está acostumada a ir à igreja prédio. Ela ainda não entendeu que ela é a igreja, entendeu? Ela ir à igreja no prédio, e ela vai lá e faz aquele ritual, que aí é onde a gente fala que muitos fazem totalmente errado, não entendem o que é a adoração a Deus. Eles vão para um ritual e fazem, porque tem que fazer. É tipo assim, existe a lei. Eles querem fazer como se fosse no passado. O judeu fazia porque era lei. Nós fazemos porque é lei? Não, porque amamos. E outra, Jesus ensinou que agora é uma vida nova. Quando nós nascemos de Cristo, nós fomos vivificados, enchemos de Cristo. Então, se eu sou, aquele exemplo, filho de peixe, peixinho é. E aí, peixe nada? Nada. E aí, o cristão é o quê? Filho de Deus. E aí, cristão, qual se Deus é amor, o cristão é o quê? Amor. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, amor. Eu nasci de Deus, eu nasci de Cristo. Então, peraí, a minha vida mudou, a minha atitude mudou, meu comportamento mudou, eu ando como Cristo. Lembra que Efésios fala sobre isso? Efésios capítulo 5, não é? Efésios capítulo 5, ele fala assim, ó, quem puder abrir, Efésios 5, versículo 1 e 2, ele fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Nossa, andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aí, ó, a palavra sacrifício apareceu de novo. O sacrifício faz parte da nossa vida. E a questão é que nós vivemos por amor, andamos por amor. Então, não é sentimento. Amar não é sentimento, é raciocínio. É usar a cabeça e viver de acordo com Cristo. Viver de acordo com os seus ensinos. Agora, eu tenho uma maneira de viver que é diferente da antiga. Então, eu vou para a igreja? Não. Eu me reúno com a igreja, que é o corpo de Cristo. E aí, então, eu vou realizar aqueles atos que se fazem por amor, com entendimento. Não é sem entendimento. Porque o judeu, no passado, quando ia adorar a Deus, ia lá e fazia, às vezes, sem entendimento. Só fazia porque tinha que fazer. Acabou. Mas nós não fazemos isso. Né? A nossa atitude é diferente. Então, aprendemos com Cristo, imitamos a Cristo e fazemos o que Paulo falou, olha, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Quer dizer, olha, faz o que eu estou fazendo. Vai lá e imita Cristo do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó, imitando a Cristo. É dessa forma que a gente vai fazer. Né? E pregar o evangelho faz parte da nossa vida, não pode ficar de fora. É por isso que eu falei que muitos ainda continuam nesse raciocínio errado, que é viver uma religiosidade. Nós não vivemos uma religiosidade, não vivemos. Né? Nós vivemos o cristianismo. Então, nós não temos... os nossos passos não são iguais os do passado. Né? Nós não vamos só à igreja. Não, não é. Isso não é assim. Né? Então, olha só. Deixa eu ver aqui.
A primeira parte aqui, para a gente entrar, eu vou falar um pouco sobre a pregação da mensagem de Cristo. Então, olha só. Nós, quando aprendemos algo que é muito importante para a nossa vida, desejamos compartilhar com alguém. Ninguém, por natureza, quando a gente descobre uma coisa, um segredo, algo muito bom, a gente quer compartilhar com alguém. A gente quer falar. Né? Então, sejam... Foi o que eu senti, professor Carlos. Isso. Foi o que eu senti. O que é que passar adiante o que eu aprendi para minha família, que não é cristã. Isso, é isso mesmo. Esse é o sentimento, aí a gente fala, esse é o sentimento que a gente tem que ter. O sentimento de amor ao próximo, de compaixão ao próximo. Por quê? Porque eu não posso ficar esperando o dia acabar e eu não fazer nada. Né? Então, seja um ensino de um remédio caseiro, porque a Maria do Carmo, quando ficou sabendo que a Zuleika tinha problema de dores aí, ela já falou, vai tomar o chazinho. Já, sempre tem uma receita, algo bom, a gente quer compartilhar coisas boas. Né? Seja uma receita de pão delicioso, seja um ensino sobre como viver e ter uma longa vida na Terra. Nós gostamos de compartilhar aquilo que agrega na vida das pessoas. Nós gostamos. Então, espera aí. Quando eu recebo a notícia de uma vida eterna, por que eu não estou compartilhando isso com as pessoas? Eu preciso. Né? Por quê? Porque se eu não fizer, vai demonstrar que eu não estou tendo amor pelo trabalho de Cristo, porque eu tenho que dar continuidade a esse trabalho, e está faltando amor pelas pessoas. Porque eu devo fazer a mesma coisa que Cristo fez, sacrificar a minha própria vida, né, em favor de outras pessoas. É assim que nós fazemos. Só tem valor a nossa vida quando nós vivemos para outras pessoas. Só tem valor quando eu vivo para outras pessoas. É o que Cristo veio fazer. Só tem valor na nossa vida porque tem um objetivo. Deus nos colocou aqui no mundo para servir. Lembra que Efésios ensina isso. Qual o papel do cristão? Servir uns aos outros. Isso que lá em Efésios ele fala entre os cristãos. Agora, será que é só entre... Carlos, Oi. Só dar um exemplo. Por exemplo, lembra que eu falei que eu tenho um irmão que está no meio das drogas, da bebida, né? Sim. Que ele não consegue emprego, tudo, até pedi na oração uma vez, né? Na sua aula. Amanhã é um dia que eu vou visitar ele e vou levar a Bíblia. Vou tomar um café com ele e vou ler. Daí eu pensei em ler para ele o capítulo de João. O senhor acha uma boa? Escolhe uma passagem boa, gostosa, que possa incentivar ele a uma vida nova. Pode ler de João, porque tem uma parte onde João fala sobre essa vida nova, né, que você pode oferecer. Sim, pode. Você lê para eles, Zuleika, João 3,16. João 3? 16. Isso. Obrigado, seu João. Pega essa parte inteirinha, leia para ele que ele vai sentir no coração. O capítulo 3, ele revela isso, né? E é muito bom, você pode ler, sim. Capítulo muito bom. Porque ele vai falar sobre o amor de Cristo, né? Ele vai revelar sobre isso. Mas olha só, então, é isso que nós precisamos. Precisamos sair da zona de conforto, porque nós não fomos chamados para viver dentro de uma zona de conforto, não fomos chamados para isso. É para a gente sofrer pela causa de Cristo, porque não foi isso que Priscila e Áquila fizeram por Paulo, correndo risco de vida? Paulo deixou claro, eles fizeram isso correndo risco de vida. Né? E teve vários outros irmãos que, para cooperar com Paulo no evangelismo, alguns morreram. Né? Outros não diretamente, né? Mas muitos foram presos. Né? Muitos foram presos, e até os que foram presos também foram condenados à morte. Por quê? Porque estavam fazendo a mesma coisa que Paulo. Bem,
Nós temos uma sequência falada por Jesus que ele vai falar algo muito interessante para nós. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8, olha só, Atos capítulo 1. Zuleika, você consegue ler? Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Ótimo, ótimo. Esse foi o papel que os apóstolos receberam de Cristo. E eles desistiram? Não. Eles sabiam que ia ser difícil? Sim, sim, sabiam. Né? E aí, bem claro que Jesus deixou claro para Paulo, né, o que iria acontecer com ele. Mas como ele fez isso com todos os apóstolos? Todos eles sabiam o que poderia e o que viria a acontecer com cada um. E aí, desistiram? Não, não desistiram. Nós devemos fazer a mesma coisa. Nós recebemos um chamado. E esse chamado significa que até os confins da terra, se você puder, você vai. Até o fim da sua vida, vamos colocar talvez assim, até o fim da nossa vida, nós vamos pregar o evangelho. Existe férias para o cristão? Não. Para deixar de pregar o evangelho? Não. Não, né? Não. Existe férias no emprego, no serviço, né? É igual a Maria do Carmo falou para mim, não, está precisando de férias, né? Mas as férias é só na nossa vida secular. No meu caso é aposentadoria, professor. Sim. Olha só, na vida secular existe férias, na vida secular. Mas e na vida com Cristo, existe férias? Não, porque eu nasci cristão, então eu sempre vou ser assim. Não tem essa. Eu sempre vou pregar o evangelho porque isso faz parte da minha vida. É a natureza do cristão. A natureza do cristão é viver como Cristo. A natureza do cristão é sacrificar a própria vida em favor dos outros. Então, aonde é que nós estamos vendo que a gente tem que viver uma vida no marasmo do cristianismo, ou viver uma vida que a gente não sai da nossa toca e não vai pregar o evangelho? A gente, às vezes, fica com medo de receber um não. Ué, mas medo de receber um não? Ou, não quero ouvir. Todos nós, né, iremos passar por várias situações. E na hora de pregar o evangelho, não vai mudar. Também vai ser assim. Tem uns que vão aceitar, outros não. Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem para nós, no sentido que a gente está fazendo nosso papel. Mas aquele que está rejeitando, a gente sabe qual o fim dele. Aquele que rejeita, né, o evangelho. Então, a dedicação dessa turma que a gente vê dos apóstolos, né, de convertidos, foi tanta que Paulo afirmou uns 30 anos depois da morte de Jesus que isso havia confirmado, né? Que então o quê? Os apóstolos receberam poder, eles pregaram o evangelho e foram até o confim da terra. Não foi Paulo que falou, eu fui até os confins da terra? Paulo falou isso aí. Então, a gente tem vários exemplos claros para nós. Né? Então, olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vamos lá, vamos ler. Colossenses. Maria do Carmo, pode ler para nós? Um momentinho. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo? Colossenses, capítulo 1, versículo 23. E, na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado, e toda criatura que há debaixo do céu, e do que qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isso. Nós vemos Paulo falando aqui para os colossenses. Então, olha só, se é que vocês permanecem na fé, precisa permanecer numa só fé. Não tem duas fé, não tem três fé, né, com relação ao ensino. Só tem um ensino, e a gente tem que permanecer nele. E Paulo permaneceu até o fim. Então, o que ele está ensinando? Olha, essa mesma fé que foi pregada a vocês, vocês precisam permanecer nela até o fim da vida de vocês, né? Então, guardem essa instrução para que vocês possam viver uma vida eterna e viver uma vida santa e agradável a Deus, porque isso é no versículo anterior que ele vai falar. Então, olha, é para guardar? É para guardar. É para viver essa vida nova em Cristo? É. E é para viver baseado em uma só fé, a fé que veio de Cristo. Porque só assim nós seremos o quê? Reconhecidos por Cristo, porque vivemos uma única só fé, né? E seremos o quê? Apresentados a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é o versículo anterior que fala. Em outra carta de Paulo mesmo, ele confirma que o evangelho da salvação chegou até os confins, que é o que a gente comentou. Romanos 10 e 18. Olha só o que ele falou. Romanos 10 e 18. Célia, pode ler para nós? Romanos 10 e 18. Só um minutinho, professor. Romanos 10, 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém. Quem são as pessoas que também fizeram o mesmo papel de Paulo? Não foram aqueles que foram convertidos a Cristo? Foram. Sim. Então, imagina até onde foi. Paulo deixou até os confins. Naquele período da vida dos cristãos, a mensagem do evangelho foi até os confins. E foram Aqui está falando dos primeiros cristãos, não é isso, professor? Isso, os primeiros cristãos, foi até os confins. Agora, e nós, na nossa época, nós continuamos o mesmo papel dos apóstolos, quer dizer, o mesmo papel dos apóstolos. Não somos apóstolos, mas continuamos com o trabalho de evangelismo. Será que nós estamos indo até os confins do mundo, até os confins da terra, né? Porque existe o confim, quer dizer, existe aonde estão as pessoas é que a gente precisa estar. A gente não pode ficar guardado dentro da nossa casa. Conforme a gente prega o evangelho, as pessoas começam a receber o evangelho e é a mesma coisa que a Zuleika está fazendo. Ela vai entender que o evangelho não é só para ela. O que ela vai fazer? Ela vai até o seu próximo e, consequentemente, vai até os confins da terra. A pregação vai dar continuidade até o fim da nossa vida. E Professor Carlos, Oi. como o senhor falou de sair da zona do conforto, para mim, na casa dele, eu tenho que pegar 3 ônibus para ir e 3 ônibus depois para voltar. Sim, sim. Né? Tem pessoas e não estou que preocupada com isso. Isso, mas nem deve, nem deve, né? Porque o nosso papel é esse. Haverá sacrifício a ser feito? Haverá, porque Cristo falou, vai ter sacrifício que vocês precisam fazer, porque isso aí faz parte da vida do cristão. Tá? O que mais a gente pode dizer aqui? Cadê a água? Ah, sim, está aqui do lado. A voz começa a ficar seca. Não vi ninguém tomar água aí até agora. Não, estou tomando. Olha só, 1 Pedro, eu acho que eu já li isso aqui, né? 1 Pedro 2 e 10, eu acho que eu já li. Deixa eu pegar aqui, só verificar.
Não. Eu já li, é 2:9. Esse aqui eu já li. Ok. Se os cristãos da nossa geração não conseguirem fazer a mesma coisa, é porque falta algo que os cristãos primitivos tinham. Obviamente, possuíam algo na vida deles. Olha só. Perseverança, experiência e esperança num Senhor e Rei justo, que cumpre as suas promessas, a saber quem? Cristo. Pega lá a passagem, Romanos capítulo 5. Lê aí, pai. Romanos capítulo 5, versículo 2 até o 5. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e a aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados por Deus, não deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Amém. Quer comentar, pai? Paulo aqui está bem explicado, né? Está dizendo de que maneira que nós somos aceitos por Deus. Então, Cristo nos deu por meio da fé. Então, nós temos a fé. A fé é que vai levar até a graça de Deus. Fazendo o quê? Trabalhando. Agora ele está falando, e agora continuamos firmes na graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então, é a fé que dá essa esperança. E participar do quê? Da glória de Deus. Onde vai ser a glória de Deus? Já começa aqui na Terra. O cristão ele já é mais do que abençoado, igual você gosta de falar de Efésios, aqui na Terra. Imagina ele lá no céu. Sim. Vai ser muito mais abençoado. Então, ele fala, e também nós alegramos do sofrimento. Isso quer dizer, aqui tem sofrimento, mas nós devemos nos alegrar do sofrimento, porque aquele que sofre por Cristo, ele é bem-aventurado. Agora, o duro é sofrer por outras coisas, a não ser Cristo. Então, o sofrimento, ele vem. Então, nós temos que passar o sofrimento, mas sempre com a fé firme em Cristo, sabendo que aquilo vai passar. Sim. Um dia vai passar. Então, o que a gente vê, bem claro que Paulo está falando a respeito dos cristãos nós precisamos ter 3 coisas, que é o que ele comentou aí. Desde o início, ele já estava... Ele estava declarando as palavras. Nós precisamos o quê? Perseverança, porque nós já nascemos em Cristo. Agora a gente precisa perseverar. Lembra que Jesus falou isso lá em Mateus. Continua ensinando ele a guardar aquilo. Então, ele vai ter que perseverar nisso. Então, perseverança. Perseverança traz experiência, porque você nunca vai desistir. Aí você, mesmo que você passe por tribulações, que é o que está falando aqui, você vai ganhar experiência, porque você passou por elas, né? E você não caiu nelas, você passou. Cair no sentido assim, você não parou. Surgiu um problema, larga a mão, né, pai? Que a gente está vendo muito aí são casais se separando. Surge o primeiro problema, talvez um problema, às vezes não é nem problemão, é um probleminha. E aí, então, surgiu o problema. Vamos largar. Está dando mais solução. Aí a solução é largar. Isso, a solução é largar. Aí largou a solução, que é Cristo. Né? Aí cadê a perseverança diante das tribulações, das aflições? Não tem. Né? E aí, então, perseverança. Experiência vai vir com a perseverança, não fora dela. E, por fim, a experiência traz esperança. E a esperança não se confunde. Então, a gente precisa gerar esperança como? Como é que eu gero esperança? Nunca desistindo, nunca. E ela vai gerar experiência na minha vida. E aí eu nunca vou desistir. Isso vai gerar esperança. Olha, quem tem esperança no coração e na mente, não desiste. Paulo desistiu? Não. Os cristãos lembrados por Paulo, Priscila e Áquila, desistiram? Não. Por quê?
porque tinham esses 3 fatores que andavam junto com eles. Perseverança gera experiência, experiência gera esperança. Então, é assim que a gente precisa fazer. E a gente, às vezes, não está enxergando isso na nossa vida. Está faltando isso. A gente está ainda no marasmo cristão. E a gente vai ver que houve um momento aí que os apóstolos chamaram a atenção de uma igreja a respeito do marasmo cristão. Aí. Bem, algum comentário até aqui? Se não temos, então, olha só, deixa eu ir para mais um pontinho interessante aqui. 3 pontos importantes sobre a pregação do Evangelho. Wellington, boa noite. O Wellington está conectando, o Wellington está conectando. Wellington. Opa, boa noite, como é que estão? Tudo bem? bem? Graças a Deus. Muito bem. Atrasado, mas antes tarde do que nunca. Isso. Estamos todos juntos, mesmo assim. Não importa chegar um pouquinho atrasado. Mas vamos lá. 3 pontos importantes sobre a pregação do Evangelho para nós hoje. Primeiro, implicação. Então, há várias implicações para pregarmos o verdadeiro Evangelho que salva o ser humano da maldição do pecado. Porque o pecado, ele aprisiona, que é uma das coisas que a gente aprendeu aí com Cristo, porque o pecado aprisiona. Mas Jesus não levou o cativo cativeiro? Jesus levou o cativo cativeiro. Por que a gente ainda continua preso ao pecado? Porque a gente quer. Porque Jesus levou embora. Tem como a gente viver sem o pecado? Sem viver pecando? Não no sentido de você pecar, infelizmente ainda a gente peca. Até por pensamento a gente peca, né? Olhando também a gente peca. Mas a questão é, tem implicações? Tem. Então, olha só. Primeira implicação, devemos obedecer o Evangelho. É a primeira implicação com relação à pregação do Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Abram lá. Mila, pode ler para nós? Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Posso, deixa eu só achar aqui. Tá bom. Mateus, Marcos, ali no comecinho do Novo Testamento. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Quem foi que passou essa informação para os apóstolos ali? Quem é que estava ensinando? Espírito Santo, Jesus. Isso, Jesus. Jesus estava ensinando os apóstolos, mas significa que morreu ali? Não. Os apóstolos fizeram a mesma coisa com os outros? Sim. E nós fazemos a mesma coisa. Nós damos continuidade. Então, significa que a gente precisa obedecer o mandamento sobre pregar o evangelho. O pregar o evangelho faz parte da vida do cristão. Então, é a primeira implicação. A gente precisa obedecer. Segunda implicação. Sem crer em Jesus, não há esperança. Segunda implicação. São 3 pontos. Não, 3, aqui são várias implicações aqui. Eu coloquei 3, mas são 3 pontos. Mas são 5 implicações. A segunda, sem crer em Jesus, não há esperança. Então, primeiro precisa obedecer, mas sem crer não há esperança. Então, Atos 4 e 12. Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 4, versículo 12.
Diz assim, ó, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo, não tem outro. Então, implicação, sem crer em Cristo não há salvação, não há esperança gerada. Então, terceira implicação, sem o arrependimento dos nossos pecados, não há perdão. A gente quer o perdão dos nossos erros, mas, espera aí, sem arrependimento, não há perdão. Então, Atos 2:38. Atos 2:38, o que é que fala? Célia, pode ler? Atos 2, 38. 38. Vamos lá. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Qual é o ato que precisa ser feito? Eu quero receber o perdão, mas o que é que nós precisamos fazer? Ser batizado. Ser batizado. Tá. Arrepender. Isso. Uhum. Arrependimento. Primeiro, É a arrepender. Isso. Arrepender. Aí vem o batismo. Isso. É o primeiro ato, né? É se arrepender. Se arrepender. Porque há pessoas que parece que querem aceitar Cristo, mas não querem se arrepender da vida. Querem continuar aquela vida que estão vivendo. Não é? Tem, mas não é. Se a gente não se arrepender da vida que a gente está vivendo errada, né? E principalmente uma vida sem Cristo, nós não seremos, não teremos a salvação, ou melhor, não teremos o perdão dos pecados. Não teremos. Professor Carlos. Oi. O batismo é uma consequência. Isso. Não é isso? Sim. O batismo porque mesmo é o... batizado e não se arrependendo de nada vale, né? De nada vale. É um banho de água, sem arrependimento. Maria do Carmo? Então, vocês falarem sobre o pecado, sobre reconhecer e sobre obedecer mediante ao sacrifício de Jesus, tem uma parte aqui na Bíblia, no Novo Testamento, que fala assim, quando você olhar uma mulher e cobiçar, já pecou. Quando você chamar o teu irmão de raça, acho que é raça que fala, não sei se é raça que fala, você já pecou. E Sim. ali tem algumas coisas, aí uma listinha de coisas que eu não estou lembrando. Aí, lembrando disso, que está escrito na Bíblia, aí eu comecei a pensar assim, bom, para começar, é impossível. Tipo assim, seguir o meu... se seu irmão pedir para você seguir uma milha, vai 2. Tem essas passagens na Bíblia aí, né? Aí, só que tem coisa lá que eu sei que eu não vou fazer, que eu não vou conseguir. Mas aí, depois, eu pensando nisso, é que entra o Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, sabendo da limitação, falou, eu sempre soube que vocês não iam conseguir. Por isso que eu dei a minha vida para que vocês tivessem uma chance. Sim. No passado, o judeu não tinha como viver a lei. Não tinha. Não tinha como cumprir a lei. Não, difícil. Não dá. Né? E aí, da mesma forma, com relação à nossa vida hoje, nós conseguimos viver uma vida sem pecar? Que é o que você comentou. Você peca até olhando. Você peca pensando. Sim. Agora, qual é a atitude que Cristo espera da nossa parte quando você sabe que você pecou? Eu uso o Arrepender. termo esforço. Arrependimento, Maria. Né? Isso. Não, o esforço, ele tem que fazer parte, porque é a mesma questão que eu estava falando sobre
perseverança. Se esforçar é a perseverança, faz parte da perseverança, né? Então, você vai se esforçar sempre, né? Sempre, em viver uma vida santa e agradável a Deus. Mas quando você errar, o que é que Jesus falou? Eu posso conceder o perdão aos seus pecados. É Cristo quem concede o perdão. Então, errou, o que a gente tem de ensino de Cristo? Se arrependa. Se arrependa dos seus erros. E volte-se para não errar mais. Lembra que também tem uma passagem que ele fala assim, acho que é Paulo, eu acho que está falando, não, de Deus não se zomba, não é? Que tem a ver com isso. Você não fica enganando Deus, não tem como você ficar enganando Deus. Né? Você fala que vai fazer uma coisa, não faz. Não, Senhor, Oi, Ivan. É engraçado o que a irmã falou aí, porque se a pessoa, a Bíblia diz, se der um tapa na cara, vira o outro lado. Se mandar você andar 500 metros, anda 1 quilômetro, será que eu vou conseguir? Então, a gente, eu acho, quer dizer, eu acho não, pelo entendimento que nós temos do ensinamento bíblico, é que a gente vai conseguindo as coisas de fé em fé. Porque tem um versículo que pode dizer assim, ó, fazei morrer em vós. Então, nós temos responsabilidade de também matar nossa natureza. Não, você mandou ir 500 metros, então vocês sentem. Isso. É a questão da humildade, né? Você se humilhar também, assim como Cristo foi humilhado. Sim, sim. A questão é que, mesmo que você chegar a errar, você não pode parar. Errou, reconhece o seu erro, volta para o caminho. Volta para o caminho. Né? Mas é o que você falou mesmo, Ivan. Olha, como é que os apóstolos viveram no primeiro século? Eles não negaram a vida deles? Negaram. Então, se ele fala, olha, se fala para você anda uma, se fala para andar duas, você anda, significa que, nesse momento, se você acha que não pode, é Jesus que vai estar junto com você. Jesus nunca vai te deixar sozinho nessas situações. Se te bater numa face, você vira outra, no sentido de que não é para você retribuir. Qual é a natureza do ser humano? É retribuir. Retribuir o bem ou retribuir o mal? Retribuir o mal. A gente quer retribuir o mal que fazem. Lembra da lotérica? Da casa lotérica que eu comentei? Lembro. Ai, meu pai. Lembro. É retribuir. Então, porque é assim que o ser humano vive? É assim que o ser humano vive. Né? E nós não podemos querer viver na forma que a natureza humana vive. Fazei morrer em vocês a natureza humana. Não é fácil e nunca vai ser. Vai ser a vida toda lutando para fazer valer o quê? A vida em Cristo. Nós nascemos de Cristo e nós, então, devemos viver como Cristo. Em Efésios fala muito a respeito disso. Às vezes eu vou ficar lembrando sempre de Efésios, né? Mas por quê? Porque ensina a respeito disso. E o Ivan lembrou sobre uma coisa que a Mila falou logo no início, né? De fé em fé. Romanos fala de fé em fé. E quem mais fala sobre a fé em si, ou a aplicação da fé, ser provado e aprovado? É Tiago. Isso, Tiago fala. Então, espera aí. Você recebeu uma provação da sua fé, que é a fé baseada em Cristo. Você recebeu sua provação para verificar se você é aprovado ou não. Você passou pela prova? Não passei. Eu vou lembrar a Maria do Carmo, né? Não passei, eu reprovei. Eu reprovei na prova. Né? Então, o que você vai fazer daqui em diante? Vai continuar reprovando? Não, nem pode. Nem pode. Por quê? Você recebe uma prova da sua fé e você vai reprovar toda vez? Não. Se você já aprendeu com Cristo, lembra que fala lá, se Filipenses, foi Filipenses que a gente leu? Né? Deixa eu pegar aqui só para confirmar. Se é que... Cadê?
eu rodar. Isso. Não foi Colossenses? Deixa eu ver aqui, só para não falar. Aqui. Colossenses 1, versículo 23 fala: se é que permaneceis na fé, alicerçados. Então, se é que nós permanecemos na fé, significa, olha a fé que vocês aprenderam. Será que vocês estão vivendo nela, alicerçados nela? Maria do Carmo, não é fácil mesmo. Oi, quem? O Ivan que está falando lá do outro lado lá. Bem. Desculpa aí, em casa hoje está uma barulheira danada, desculpa aí. Tem uns passarinhos cantando aí também, alguma coisa assim, ou não? É o interfone aqui que mudaram essa zoadinha esquisita para um passarinho. Ah, é? Ok. Vamos lá, continuando. Quarta implicação. Sem o batismo não há remissão de pecados e não alcançaremos a salvação. Isso a gente comentou daquele próprio versículo, é só para confirmar. Quinta implicação. Sem o compromisso de obediência total, não somos discípulos de Cristo. Então, lembrando das próprias passagens que a gente já leu. Mateus 28 e 20, ele fala sobre isso. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus vai estar com a gente quando? Quando a gente guarda as suas instruções. Mas e se a gente não guarda as instruções dele? Espera aí, Jesus vai estar com a gente? Não. É claro, ele já está deixando claro aqui para a gente. Né? Então, devemos divulgar a mensagem? Sim, porque é uma ordem deixada por ele. O evangelho é único, então a gente prega. Atos 17, versículo 30, fala assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o tempo que nós temos é hoje para se arrepender dos nossos erros. Então, errou, se arrependa. Não vai continuar vivendo no erro. Por quê? Continuar vivendo no erro é você se distanciar de Cristo e deixar a própria vida, a natureza humana dominar novamente. Natureza humana dominar. E aí fica mais difícil depois? Fica. Ou se fica. Né? Porque a gente está dando lado para Satanás. A pregação não pode ser deixada. Bem, deixa eu aqui adiantar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Diante de o que a gente vai falando, a gente vê que as coisas vai afinando, e o cuidado nosso tem que ir redobrando, né? E quando ele diz uma que... saia justa, né? É uma saia justa. Exatamente. Aí ele diz que o reino dos céus é tomado à força, você tem que se esforçar, né? Sim. Lembra que Jesus fala que ele espera que a gente seja apurado, não é? Você vai passar pelo fogo, né? No sentido de que você precisa passar pelo fogo para você ser apurado, limpo das impurezas. Então, as provações vão acontecer, mas é para você passar por elas e ser aprovado, e não reprovado. Né? Então, Wellington, pode falar aí. Pode continuar aí, tá? Eu fui levantar a mão aqui. Mas então, eu peguei quase no final do estudo, né? Mas muito bom. Eu estava até estudando com o pessoal, com a família, sobre isso, né? O caráter de Jesus, né? Como podemos vencer, né? O pecado. E você comentou em Efésios, né? Efésios 5, 1 vai falar, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensato, mas como sábio. Como que a gente pode vencer, né, as coisas deste mundo? Eu vejo que Deus, ele é tão poderoso que ele tinha o poder de mudar tudo isso, né? Ele tinha o poder de dar para cada pessoa assim, você vai vencer Satanás com o poder
porque você é um dos filhos meus. Quando nós nos tornamos, a partir do momento que batizamos, nos tornamos filhos de Deus, né? Não mais criatura, mas filhos de Deus. Mas assim como Jesus, ele venceu com o caráter de Deus, né? Ele tinha o poder de descer daquela cruz e vencer, mas ele, o que que ele quis fazer? Ele morreu naquela cruz, foi um espetáculo, né, para aquelas pessoas ali que assistiram ele morrer, mas mesmo assim, depois de sua morte, foi lá, pregou em cativeiro para aqueles que ainda não conheciam sobre o Filho do Homem, né? E que era Jesus. E hoje nós podemos vencer Satanás como? Como o caráter de Deus. Nós somos semelhança de Deus. E se de forma que a gente agir como está na palavra, não vamos precisar do sobrenatural, mas lutar contra o pecado e realmente, como você diz, né? Por mais que a gente queira lutar contra o pecado, a gente vai cometer erros, né? Mas o importante é o quê? Ser sábio, voltar para o caminho de Deus, pedir perdão e realmente viver aquilo que Jesus viveu, né? Com o seu caráter, fazendo aquilo que agrada a Deus através de sua palavra e realmente esperando uma vida que está por vir, porque essa vida aqui é passageira. E Sim. todos tendo esse entendimento, nós buscamos o quê? Um só propósito, um só batismo, uma só fé, uma só convicção em Cristo Jesus. Sim, perfeito. Ótimo, Wellington. Muito obrigado pelo comentário, é isso mesmo. Olha só, adiantando mais um pouco, a gente tem 3 pontos interessantes para poder falar também. Olha só. Primeiro, vamos considerar alguns fatores aí. Primeiro, o perigo que nós corremos, o perigo da negligência e da preguiça, que faz parte da nossa vida, negligenciar. Nós, às vezes, negligenciamos muita coisa na nossa vida, e coisas que não deveríamos, mas fazemos. E outra é a preguiça, não querer fazer. Sabe que pode fazer, sabe que tem condição de fazer, mas não faz. A preguiça tomou conta. Então, olha só, um dos maiores problemas entre muitos que se consideram seguidores de Cristo não é uma decisão deliberada de abandonar o Senhor, e sim uma atitude de negligenciar. Você pode ver isso em muitos. Não é a atitude de querer deixar Cristo. Não. É aquela ideia que eu falei no começo. Muitos querem viver uma vida religiosa. É só aquela situação. Não, eu sou cristão. Tá, você é cristão. Não, eu vou no domingo lá, eu tomo a ceia. Tá, isso não define o cristão. Isso não define o cristão. Isso aí é só uma atitude que você tem que fazer até o fim da sua vida, porque é um mandamento. Mas o que define a vida de um cristão não é isso, não é ir no domingo. É outra coisa, né? É uma vida de dedicação como Cristo fez, de sacrificar a própria vida em favor dos outros. Então, o perigo da negligência e da preguiça. Isso encontramos em nós mesmos, porque faz parte da nossa vida, da vida humana, né? Mas a gente não pode deixar a vida, o corpo dominar sobre o espírito. É o espírito que tem que dominar, né? O segundo que a gente vê é o perigo da falta de distinção entre o certo e o errado. É outra coisa. A sociedade moderna se tornou o quê? Educada demais para abraçar conceitos de certo e errado, verdadeiro e falso, e valores absolutos de moralidade e ética. Entretanto, uma pressão constante para sermos politicamente corretos, porque tem essa ideia, né? Politicamente corretos e tolerantes de todo tipo de aberração. Não é isso que a gente está tendo que hoje aceitar, né? Eu tenho que aceitar o que o mundo coloca para mim. Se eu não aceitar, eu vou ser condenado de uma forma ou outra. Peraí. Me condene porque eu não vou aceitar. Né? Me condene porque eu não vou aceitar. Mas é isso que o mundo vai tentando colocar, vai tentando perverter. E a gente vai caindo nessa ideia do mundo, né? De que do perigo da falta de distinção entre certo e errado. Deus ensinou algo para a gente. E a gente precisa, como o pai no começo falou, né, que estava a Zuleika também comentando, que nós somos embaixadores e nós como que é que o pai falou mesmo? A palavra? Nós representamos, né, o rei. Representante. Isso, representante. O representante, ele mantém aquilo que o rei falou.
Ele mantém. Ele não vai mudar. Agora, dos perigos nosso é a falta de distinção, né, em conhecer o que é certo e errado. E a gente aceitar o erro. O terceiro perigo, o perigo das distorções de doutrina. É outra coisa que a gente sofre, né? Isso lá, desde o primeiro século, já fazia isso. Não significa que agora que a gente está sofrendo, não. Lá no primeiro século sofremos. Você acha que hoje a gente não vai sofrer? Talvez um pouco mais com relação à quantidade de doutrinas diferentes uma das outras, sendo que a gente aprendeu aí, até o Wellington comentou, é uma só fé. Uma só fé significa um só ensino, uma só doutrina. Não tem duas. Todo cristão deve viver igual, não diferente. Somos cristãos? Se todo mundo nasceu de Cristo, é cristão, não é outra coisa. Ou tem muita gente que tem sobrenome, né? Eu sou cristão, isso, cristão aquilo, cristão não sei do que, aí cada um vai dando um sobrenome. Não tem sobrenome. Eu sou cristão católico ou cristão metodista, não existe isso, né? Ou que seja, eu estou dando só as ideias aí. Não tem. E isso assusta, né? Oi? E isso assusta. Porque quando ele diz, tende vocês como cristão o mesmo modo de pensar, meu amigo, aí a gente começa a se arrepiar, porque a gente encontra cada uma barbaridade ao nosso redor. Um diz que é disso, outro diz que é daquilo. Rapaz, sinceramente, eu não sei aí pro lado de vocês, mas aqui em São Paulo tem uns bairros que a gente anda, que em cada esquina tem uma pessoa que está falando de uma maneira diferente. Então, a gente diz assim, mas por que você está julgando? Não, não é julgando, porque senão daqui a pouco eu vou estar junto com o macumbeiro, eu vou estar com o espírita e vou estar achando que... Não é isso, né? Então, se a gente tem... meu filho, eu quero levar minha alma para ir para o céu com Deus, eu quero ser salvo, e você está ouvindo todo tipo de coisa e acreditando nisso, né, cara? Sim, sim. A gente não pode, esse é o perigo que a gente tem. Perigo de distorção, e a gente acreditar por falta de conhecimento, ou por medo, talvez, da lei humana, porque a lei humana começa a já influenciar na lei de Cristo. Vamos colocar assim. Nós somos de Cristo, obedecemos a Cristo. A lei do homem falou que a gente tem que fazer algo que vai contra Cristo. Não. Eu fico com Cristo, vou pagar o preço aí, né, por servir a Cristo. Então você vai preso. Não, tudo bem, eu pago o preço, né? Porque eu vivo o cristianismo. Não vivo outra doutrina. A doutrina é de Cristo. Acabou. Então, a gente vai encontrar muita diferença mesmo aí. Que mais que a gente poderia dizer, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler desse ponto, 2 Pedro 2, 20 e 22. Vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Ivan, lê para nós aí, então. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Ok. Quer fazer algum comentário? Rapaz, essa questão aí, depois de ter escapado das contaminações, né? Quer dizer, a gente teve tanto, o céu fez tudo enquanto a humanidade precisava, e depois disso tudo, a gente abandonar, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixando enredar de novo por coisas bobas. Não, eu aprendi uma coisa que tinha um preço tão alto, e agora eu estou trocando por uma coisa que não vale de nada.
eu estou desfazendo do meu Senhor, né? E quando essa questão da porca lavada, do cachorro que volta para o vômito, olha que negócio interessante, né? Então, a gente tem que se apegar. Você conseguiu descobrir alguma coisa no Evangelho? Isso te tocou profundamente? Zélio, não deixe que jamais se afastar disso, porque isso tem um valor muito grande. Você acha que viver 70, 80 anos, 90, é grandes coisas? Imagine você passar 200, 300, 1 milhão de anos. A gente não podemos pensar nessa troca, deixar tão inútil o que Jesus fez por nós, né? Sim, sim. Talvez a gente possa até dizer assim, hoje nós somos mais abençoados porque vivemos menos, né? E aí podemos ir mais rápido para o céu. Talvez seja isso, porque no passado vivia lá 500 anos, né? Imagina, continuar, né? Mais ou menos aí 300, 500 anos sofrendo aí, aqui nesse mundo? Não. É pouco tempo e é melhor passar o resto da vida lá, né? Mais tempo lá do que aqui, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ou a gente assume a nossa responsabilidade de nos mantermos puros, santos, né? Na presença de Deus, porque se isso não acontecer, nós vamos voltar a fazer igual foi falado aí, ó, volta igual, né? Volta a se rolar na lama, né? No meio do pecado. E aí vai ser difícil você sair de novo disso aí, porque você desvalorizou aquilo que Deus fez por você. Você foi limpo. Agora você está voltando ao lamaçal novamente, né? Não podemos. É como nadar e morrer na praia, né? Sim. Não foi Paulo que falou isso? Foi Paulo que falou isso, essa ideia, né? Eu estou fazendo tudo isso, mas espero que eu não me perca, né? No meio do caminho, né? Para que eu não me perca também. Então, eu posso fazer de tudo, depois eu perder a salvação? Não. Né? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Agora, oi, Maria. Eu estava... Quando a gente fica falando, né, assim, que a gente tem que lutar, tem que se esforçar para ser fiel, mesmo quando você está em meio à luta ou quando você está sendo afrontado. Então, é esse ponto que eu queria falar aqui. Uma mulher, eu comprei a Avon dela e pedi um produto específico. E quando o produto chegou, eu nem reparei que não era o que eu tinha pedido. Eu tirei da embalagem. Quando eu tirei da embalagem, eu fui olhar que não era, e pior, era vencido. Estava vencido. Um produto que não era o que eu pedi e ainda estava vencido. Quando eu fui falar com ela, tanto ela, a vendedora, como a promotora dela, as duas partiram para cima de mim e falaram: você está pensando que nós somos isso, pensando que nós somos aquilo, você tinha produto vencido na tua casa e você está querendo empurrar de volta para não ter que pagar. Ai, professor, quando eu vi aquilo, e eu inocente, eu falei: meu Deus, por que eu abri essa embalagem antes de ler? Por que eu não li primeiro essa embalagem? E as duas, que é o ponto que eu quero chegar, uma conhece muito, muito. Quando eu falo muito, gente, é muito. É que eu não quero entrar em questões de placa, tá? De placa de igreja, não vou entrar nessa questão. Uma conhece muito a Bíblia. A outra é católica praticante. Essa aqui eu já até posso falar. É católica. Mas as duas, olha, o que dói, cada vez que eu lembro, eu fico triste. Uma das duas mentiu para mim. Uma das duas tentou me enganar. Mas jogaram a culpa em mim, que eu tinha um produto aqui na minha casa, sem uso, e que deve ter vencido, e eu quis devolver para não ter que pagar o que veio. Olha, eu falei: eu nunca mais vou abrir um produto antes de ler. E ler, de olhar a embalagem, né? Porque eu abrindo aquilo, eu perdi os meus direitos.
Sim, é. Então, fiquei Verdade. como mentirosa, trapaceira, tentei enganar. Meu Deus, agora que é o ponto que eu quero chegar. Nenhuma das duas fala comigo. É. Nenhuma das duas. Mas dava vontade de, quando eu encontro uma é difícil ver, mas uma eu vejo sempre. Dá vontade de chegar nela e falar assim, Lourdes, uma chama Lourdes. Lourdes, você sabe que, como conhecedora da palavra, você sabe que vocês me enganaram. Mas tem um detalhe, eu não sei qual foi das duas. Eu não sei qual foi das duas, então eu não posso falar nem para uma e nem para outra. Aguentar o tranco, eu tenho que aguentar o tranco. Sim. E ficar calada. É. Tem coisa que é muito difícil da outra face, porque fere o teu caráter, fere a sua dignidade. E se tem uma coisa que eu prezo é o meu nome. Sim. E elas feriram o meu caráter, feriram a minha dignidade, e eu fiquei como tal, como trapaceira. E ainda não falam comigo, nenhuma das duas. É muito difícil. Jesus foi, né? Assim também. Jesus passou por isso. Né? Meu então, Deus. ele recebeu acusações de coisas que ele não foi. Né? E nós podemos passar por isso também. Né? Também pode acontecer essas situações. Sim, pode. Né? Mas a questão é que a gente precisa primeiro olhar lá para o que Cristo está falando. Olha, há situações que é melhor você deixar para lá. Né? Então, deixa porque... É melhor ser vítima, se tornar numa vítima, do que tirar a satisfação. Porque senão a gente vai querer usar a nossa própria justiça. E a nossa justiça, ela não é perfeita. Ela não é. Né? Então, a gente espera de Cristo. Agora, vamos lá, deixa eu comentar um pouquinho. A gente viu sobre pregar. Pregar o evangelho é uma necessidade e faz parte de todo cristão. Lembra de uma passagem que fala muito sobre ensinar? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Do início ao fim, a gente falou sobre pregação, mas também com relação ao ensino. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3... 16 e 17. Célia, você pode ler? Ok, irmão. 3, 16, 17, é? Isso. 16, 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ótimo. Então, o que é que nós fazemos entre nós? Não ensinamos uns aos outros? Sim. Não é um papel de todo cristão cuidar um do outro? Sim. Como que funciona o corpo humano? Se a sua mão esquerda está doente, quem vai cuidar da mão esquerda? A direita. Isso. A direita. Né? Se não tiver a mão, você vai tentar usar de outra forma, mas o corpo vai tentar encontrar um meio para cuidar. O corpo vai encontrar um meio para cuidar. Tá? Então, mas se tem a mão direita e a mão direita não quer ajudar a mão esquerda, existe isso? É natural do corpo a mão direita não querer ajudar a mão esquerda? Não. Não, né? Não é. Então, significa que a natureza do corpo de Cristo é cuidar um do outro. E como é que Paulo está deixando claro aqui o ensino para Timóteo fazer com os outros irmãos? Olha a instrução que Paulo deixou, ou melhor, que Cristo deixou, é para fazer o quê? Toda a Escritura, toda ela é inspirada, toda, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda ela, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
E qual o fim de tudo isso? O que fala no versículo 17? Qual o fim disso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso. Nós cuidamos uns dos outros. Usamos a Escritura para cuidar uns dos outros. E você instruir é cuidar. Você instruir, ensinar, é amar. Então, o papel de instrução não fica restrito somente ao pregador, ou somente ao professor, ou somente ao evangelista, porque todos eles ensinam também a igreja. Todos eles. É só a gente ir lá para Efésios. Efésios, ele deixa claro para a gente, tá? Efésios, capítulo 4, ele fala assim, ó. Efésios 4, versículo 11. E ele concedeu, e ele mesmo, tá? Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas qual o fim disso, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, a busca da perfeição, aperfeiçoamento dos santos, que é do corpo de Cristo, né? Para o desempenho do serviço. Olha só, para o desempenho do seu serviço. Então, todos têm um serviço a ser feito? Tem. Para a edificação do corpo. Espera aí, o corpo tem que ser edificado porque ele precisa crescer, ele precisa desenvolver, ou ele tem que ser destruído. Se eu não estiver, se eu não estiver servindo a igreja, o que eu estou fazendo, então? Se eu não estou cuidando da igreja, eu estou... Quem cuida, edifica. E quem não cuida, faz o quê? Destrói. Está negligenciando. Isso aí, ó, lembrou do ponto que a gente estava falando sobre negligência. Né? Está negligenciando. Espera aí, eu fui chamado para ajudar o corpo crescer, ajudar ele se aperfeiçoar. Olha, o dedo não é bonitinho ainda, não. Tem que fazer a cutícula, tem que fazer a unha, passar um esmalte. Não, esmalte aqui não passa, não. Mas, né? Então, você tem que cuidar, para ele ser o quê? Melhor, mais bonito, perfeito. E é assim que o corpo funciona. Se eu faço parte, devo estar buscando edificar o corpo, cuidar do corpo. Mas se eu não estiver fazendo isso, então, consequentemente, estou fazendo aquilo que o pai lembrou, negligenciando. Mas quem negligencia a sua obra, a obra que recebeu, que é servir uns aos outros, ele não está edificando, ele está destruindo, ajudando a destruir. Né? Até porque uma parte do corpo não vive separado dela. Não vive. A mão não vive separado do braço e o braço não vive separado do corpo. Não tem como. Né? Então, toda ela precisa estar unida, servindo um ao outro. Se não for dessa forma, então nós estamos errados, totalmente errado. Né? A igreja nunca cresce, nunca desenvolve. Uhum. Olha só, lembra da passagem que eu falei, que a gente está quase chegando já no fim, mas vamos lá, vamos ler ela pelo menos para a gente chegar no fim. Hebreus capítulo 5, o que é que Hebreus fala sobre o corpo quando não desenvolve? Vamos lá. O corpo precisa cuidar do próprio corpo, mas como que o corpo cuida do próprio corpo? Edificando ele com o ensino, com a exortação. É o que Paulo estava falando. Mas vai lá. Cícero, lê para nós aí. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o 14, para a gente encerrar. 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tocado tarde em ouvir, pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo,
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Quer comentar, Cícero? Não, pode falar. Alguém quer fazer um comentário sobre esse ponto aí que a gente leu? Fica à vontade. Deus está, através da palavra aqui, o escritor de Hebreus, ele está ensinando a gente aqui a manter firme a nossa fé. Por isso que ele fala, ó, temos muito o que dizer a respeito do assunto. Então, o assunto aqui é viver como Deus manda, como um bom sacerdote, viver como Deus manda, e falar assim, daí vocês recebem o alimento puro, o alimento sólido, e de repente a pessoa negligencia e começa a querer tomar leitinho. O perigo de tomar leitinho é perder a fé, porque ele vai voltar a ser criança, e criança é fácil manipular. É igual o irmão falou aqui lá em São Paulo, cada esquina você encontra uma pessoa falando, é verdade. Você vai falar para as pessoas falam, eu sou cristão da igreja tal, eu sou cristão da igreja de Cristo. O sobrenome da tua igreja não está na Bíblia. Então, nós temos que ter o alimento sólido para a gente poder responder para essas pessoas, né? Ele fala, porém, a comida é para adultos. O alimento sólido é para adultos, não é para criança. Então, se eu voltar a ser criança, eu estou negligenciando o que Deus me ensinou. Eu estou tendo uma fome errada, uma fome de voltar para o leite, voltar a ser bezerrinho. Não, agora tem que ser um boi forte, que a carga é grande. A gente vai ser desafiado todos os dias. E para a gente vencer o desafio, tem que ter a palavra na boca. Para a gente responder para todo aquele que pede resposta. As pessoas perguntam e querem resposta. Então, os adultos na fé têm a resposta. Isso E aí. engraçado que ele fala, né, irmão João? Que ele diz assim, vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando deviam ser mestres, né? Agora vocês estão voltando a dar trabalho de novo. Vocês já podiam estar fazendo isso com outras pessoas, mas perderam muito tempo. Tem que voltar a perder tempo com você de novo, suas crianças. Criança. Aí voltou para criança. Sim. Aí ele deixa... Tem que ser adulto na fé. Isso. A ideia que ele coloca aqui para nós é, olha só, pensa bem, uma igreja feita só de criança, ela cresce? Quem é que vai edificar sendo criança? Criança não edifica criança. Criança não. Criança não edifica criança. Para você edificar, ele falou que você precisa ser adulto. Adulto edifica. Isso. A criança não sabe o que é mal. O adulto sabe o que é mal. Então, a criança ela vai ser induzida facinho. Isso. O adulto, na verdade, sabe o que é mal. Ele não vai cair na tentação, ele não vai cair no que é errado. A criança cai. Ele é induzido por qualquer coisa. A criança ensina? Não, a criança não ensina. Agora, quem é que ensina? É o adulto. O que é que estava acontecendo com essa igreja aqui? Os hebreus. Tudo criança. Era para vocês estar ensinando uns aos outros, vocês não estão ensinando nada. Ao invés de vocês assumirem responsabilidade, criança não assume responsabilidade. Vocês deixaram para outros. E não tem ninguém que assuma a responsabilidade entre vocês. Cadê? A questão não é só um que vai assumir. Todo cristão, nasceu cristão, ele tem que, por natureza, crescer. O cristão nasceu, ele tem que crescer. Você, quando era criança, o pai e mãe cuidou, você cresceu. Aí, ó o João Ivan. O João Ivan tem 1,90 m de altura, 95 aí, né? Mas... Aí é grandão, forte, né? E aí já tem a condição de poder ensinar outros que estão lá ainda como criança. Olha como que é a sequência. O corpo de Cristo tem que funcionar assim.
e não de forma diferente. Agora, imagina, a gente vai continuar vivendo como criança recém-nascida, que fica lá só baseado no leitinho. Por quê? Porque ninguém quer responsabilidade nenhuma. Dentro da igreja tem um monte negligenciando a responsabilidade. Tem um monte. A igreja não começa com criança. Ela Isso, começa não. com um adulto. Né? É. Aí o adulto vai ensinar a criança a ser adulto. Isso. Porque criança vai dar coisa errada. Ó, as minhas filhas falam que não querem crescer. Não querem. Então, Aí, às vezes mas não quem quer. é que está ensinando elas a crescer? 2 adultos. Não tem 2 crianças aqui, não. Né? E elas estão enxergando que precisam crescer. Não tem como. Jeito. Elas vão ter que crescer. Por quê? Porque a situação vai levar a isso. É a natureza do ser humano, é crescer, é desenvolver. Né? E vai chegar uma hora que ele vai ter idade, vai ter condição de ajudar aquele que está lá começando de novo. Ele tem como ensinar o pequeno a crescer, porque ele já foi pequeno e agora está adulto. O cristão precisa entender isso. Pô, eu não posso ficar criança só mamando leitinho 10 anos da minha vida. Imagina, não. Quanto tempo os apóstolos levaram para assumir o papel de propagador do evangelho? Vamos lá. Foram o quê? 10 anos? 3 anos já ela ainda, hein? Isso. Depois dos 3 anos, ainda fizeram coisa que desagradava. Sim, mas 3 anos, 3 anos eles assumiram. Tudo bem que eles tinham Cristo concedeu dons a eles, mas isso não tira deles a humanidade. Continuavam sendo homens. Né? E aí, podiam pecar? Sim. Podia perder a fé? Paulo fala, é uma luta constante para eu não cair, não fazer a coisa errada, porque a vontade humana é fazer, mas eu não posso, eu tenho que negar essa vontade humana para fazer aquilo que agrada a Deus. Não é para agradar a mim, não. Eu fui chamado para agradar a Deus, porque Ele é quem me chamou. Né? Então, é Ele que eu sirvo. Então, nós precisamos aprender a sair dessa ideia, esquecer. Olha, não somos mais criança. Criança tem um tempo curto. Ou ele vive 20, 30 anos. Não vive. A vida de criança é curta. Não é longa, é curta. Então, rapidinho, a gente tem que chegar ao crescimento que é para a gente atingir o ponto da gente poder viver como adulto e ajudar outros. Então, é uma busca constante. Então, pregar o evangelho faz parte do cristão. E ensinar dentro da igreja, dentro do cristianismo, nós ensinamos uns aos outros? Sim. Por quê? Quando ensinamos, nós edificamos uns aos outros. Espera aí, ensinar é só pregar o evangelho e ir lá no púlpito? Não. Não. A Zuleika pode ensinar a qualquer um sem ela subir no púlpito? Claro que pode. Claro que pode. O Cícero, Maria do Carmo, todos nós. Por quê? Porque formamos o corpo que é perfeito. O corpo de Cristo é perfeito, feito de homens imperfeitos, buscando a perfeição. Olha como que é. Graças a Deus que a gente tem Cristo que nos ajuda a chegar a essa perfeição nele. Porque senão ia ser um desastre total. Um desastre total. O ser humano tentando viver uma vida justa. Com que justiça a gente ia viver? Qual a base de justiça o ser humano vai usar para viver uma vida santa e agradável a Deus? Só se for a de Cristo, porque se for a nossa, a gente vai fazer tudo errado. Vai dar ruim no final da nossa vida. Amém? Amém. Olha, fiquem à vontade. Podem fazer aí algum comentário final aí, tá? O que acharam? Para mim está tudo ótimo. Que bom, Maria. Para mim está uma maravilha tudo. Que bom, que bom. Graças a Deus.
Ok. Wellington, tem alguma coisa que queira acrescentar para nós aí? As suas boas palavras? Amém, tudo bem explicado, né? Muito bom. Apesar de ter chegado um pouquinho atrasado aí, peço desculpa para todos. Não. Estava com o pessoal ali fazendo um estudo bíblico, tinha marcado para hoje. Aí eu falei, não, vou lá que já está na hora do curso. Aí foi muito Sim. bom. Por mais que a gente busque a entender e a estudar, né, a gente sempre tem a palavra, como diz, né, viva e eficaz, ela nos ensina a cada dia. E todos os comentários, né, todo o estudo aí que você tem feito, tudo acrescenta na vida de cada um, né? Apesar de nós estarmos buscando na palavra, a gente sempre aprende uns com os outros. E isso faz nos crescer na presença de Deus e entender realmente o significado de servir e buscar o reino de Deus, né? E é isso. Saber que somos fracos, saber que somos frágeis, mas nos tornamos fortes nessa fraqueza, né? É o que Paulo diz aí, né? Quanto mais a gente se torna humilde e entende que a gente precisa buscar o entendimento, né, na palavra e realmente os conselhos uns dos outros, a gente cresce na presença do Senhor e nessa humildade a gente vai conquistando o reino dos céus. Amém, é isso mesmo. Quanto mais fraco, mais forte sou, né? Quando eu deixo a minha força e entrego a minha vida a Cristo, aí sou forte, né? A força vem de Cristo, não vem de nós. Nós não conseguimos, por conta própria, viver uma vida santa e agradável. Não conseguimos. Nós somos injustos, não temos uma base perfeita. É Cristo quem é a base da nossa vida. Amém. Ok. Podemos encerrar, então? Sim. Amém. Amém, amém. Cícero, você pode fazer oração para nós, para a gente encerrar? Posso sim, Carlos. Vou orar. Muito bom esse estudo, né? Muito edificante, muito bom esse estudo de hoje. Amém, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento, Pai, que tivemos, ó Deus, mais esse aprendizado, a Tua palavra, Senhor, tantas mensagens boas para nossas vidas, Pai, e que nós possamos, ó Pai, cada dia pôr em prática, ó Deus, esse ídolo de Jesus, Pai, essa vontade do Senhor de propagar o Teu Evangelho, de espalhar as boas novas, ó Deus, do Teu reino para aqueles que ainda não conhecem, ó Deus, para aqueles, ó Pai, que estão sendo enganados com falsas doutrinas, com falsos ensinos, ó Pai, que a nossa missão é de ir até os confins do mundo, ó Pai, levar essa mensagem, como fizeram os apóstolos, como fizeram os primeiros cristãos, ó Pai, no início da Tua igreja, Deus. Nós temos esse sentimento no nosso coração, nós temos essa responsabilidade em nossas vidas de estar levando, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai, Teu ensinamento, e que as pessoas possam ver, ó Deus, em nós, Jesus, ó Pai, possa ver em nós, ó Deus, tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido da Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por cada irmão que participou desse momento. Obrigado pelo Carlos, ó Deus. O Senhor tem inspirado ele, através da Tua palavra, para nos transmitir essa mensagem. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos, Deus de sempre. Amém. 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 Obrigado, Cícero. Pessoal, olha, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, pela aula, pelos comentários, tá? Nós, como a gente está aprendendo, nós aprendemos muito uns com os outros. Lembrando, nós precisamos perseverar para gerar uma experiência, e a experiência na nossa vida vai gerar esperança. É por isso que nós não desistimos, porque geramos esperança. Professor Carlos, Oi. professor Carlos, eu quero que o senhor esteja no pensamento amanhã comigo. Sim, sim, com certeza. Vai visitar lá. Pensamento forte. Isso. Vai visitar o irmão, que dê tudo certo, né? Com a graça de Deus lá. Obrigada. Amém. Que Deus lhe capacite, irmão, para que você possa
levar a palavra aí, né? É o que o Isso. senhor Amém, irmã. Amém. Amém. Lembra das últimas palavras: perseverança e esperança, e tenha fé que vai dar tudo certo. Sim, isso mesmo. Amém, É. irmão. É isso aí, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Irmãos, mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado. Uma boa noite para Boa vocês. noite, boa Deus noite. abençoe. Boa Boa noite. Amém. Boa noite. Noite, Wellington. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Cícero. Tchau. Maria do Boa Carmo, noite, Mila, boa muito obrigado pela presença de novo. Boa Pai, noite. Zuleika, noite. Boa noite a todos. Célia, um Boa noite a abração. todos. Amém, amém, Maria. Um abraço. Tchau, tchau, pai. Tá. Um abraço a todos. Cícero, um abraço. Desligando aqui, gente, para a gravação. Tchau, tchau.